Aula de revisão, primeiro ano, ensino médio, Escola Jardim do Éden. Substâncias puras, elas são divididas em substâncias simples ou compostas. Nas simples, ela é formada por um único elemento químico. Nas compostas, por dois elementos químicos. Vamos aos exemplos. Nas substâncias simples, eu tenho o exemplo do O2 e do N2. Nas substâncias compostas, eu tenho exemplos de NH3, CH4 e H2O. Fora outros exemplos também que existem em cada um dos dois. A curva de aquecimento. Para as substâncias puras, ela se comporta dessa forma aqui. Antes da temperatura de fusão eu tenho sólido, na transição de fase eu tenho as duas coexistindo ao mesmo tempo, os dois estados coexistindo. E aqui na temperatura de ebulição também, dois estados coexistindo. E entre essas temperaturas eu tenho cada definido aqui cada dois estados. Por exemplo, aqui antes eu tenho sólido, durante eu tenho líquido, entre eu tenho líquido e depois eu tenho vapor. Alotropia, substâncias simples que se apresentam em mais de uma forma. Então aqui eu tenho o exemplo do carbono grafite e do carbono diamante. Os dois são formados por carbono e são substâncias simples, ok? Então só existe carbono ali. E o exemplo aqui do O2, que é o gás que a gente respira, né? E o O3, que é o ozônio, certo? Os dois são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. Mistura. Ela é definida por duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, presentes em uma mesma porção de matéria. Então eu tenho ar atmosférico, água mineral e ligas metálicas. E as misturas podem se apresentar nos três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então aqui eu tenho o exemplo do ar atmosférico, que é composto por O2, N2, CO2, vários gases, e é uma mistura gasosa. Água mineral, que é H2O, mais sais minerais. Eu tenho cálcio, eu tenho ferro, eu tenho outros materiais ali, outros cátions, digamos. Então eu tenho uma mistura líquida. Nas ligas metálicas eu tenho um exemplo do ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro com prata, numa proporção 75% ouro, 25% prata. E ela é uma mistura sólida. As misturas elas podem ser tanto homogêneas como heterogêneas. Nas misturas homogêneas, elas apresentam apenas uma fase. Então aqui eu tenho um exemplo da água com o etanol. Você só consegue ver uma coisa, você não consegue definir se só tem água, se só tem etanol ou se você tem a mistura. Ok? Nas misturas homogêneas, heterogêneas, elas apresentam duas ou mais fases. Então aqui eu tenho um exemplo de água com areia. Você consegue ver a água, você consegue ver a areia. Curva de aquecimento. Como é que é a curva de aquecimento para as misturas? Ali atrás eu falei da curva de aquecimento para uma substância pura. Aqui a diferença é que meu ponto de ebulição e meu ponto de fusão, eles não vão ser constantes, ok? Esse gráfico aqui da esquerda da maioria das misturas, certo? A gente tem tipos especiais de mistura. Olha aqui do lado direito comigo, eu tenho aqui a mistura azeotrópica. Essa mistura aqui, ela vai se comportar como substância pura no ponto de ebulição. Então, no ponto de ebulição, aqui vai ser constante. Essa temperatura aqui vai ser constante das minhas misturas azeotrópicas. Aqui embaixo, eu vou ter a minha mistura eutética. Nela, eu vou ter um comportamento de substância pura justamente no ponto de fusão. Então, ela é contrária à mistura azeotrópica, certo? Processo de separação de mistura. A gente tem, por exemplo, separação sólido-sólido, solução fracionada, catação, levigação, peneiração. Cada uma tem suas características. Nós temos outras. Sólido-líquido, temos filtração, decantação, centrifugação. Separação de misturas heterogêneas líquido-líquido. Então a gente tem a filtração com funil de separação, aqui também é chamado de funil de Bromo, ok? Então aqui eu tenho um líquido mais denso embaixo, menos denso em cima.
Aqui eu tenho uma torneira, o líquido mais denso vai escorrer, eu fecho a torneira no momento da transição aqui. Então eu vou conseguir separar os dois líquidos. Então aqui a gente também tem outros, separação de misturas heterogêneas, a destilação simples e a destilação fracionada. Na destilação simples, geralmente a gente usa para separar água e algum sal, e a destilação fracionada é um método de separação do petróleo, para obter o piche, a gasolina, o querosene e assim por diante, outros materiais, outras substâncias que saem ali do petróleo. Evolução dos modelos atômicos. Vamos falar um pouco agora do modelo atômico de Dalton. Para Dalton, o átomo era uma esfera sólida, indivisível e indestrutível. Essas são 3 características que ele deu, né? E ele era também chamado de modelo da bola de bilhar, justamente por essa representação aqui, ser esférica, maciça e indivisível. No modelo atômico de Thomson, a gente tem o que? Ele descobriu o elétron a partir do tubo de raios catódicos, experimento de tubo de raios catódicos, que é esse aqui, essa figura aqui do lado esquerdo. Ele propôs o que? Que o átomo seria uma esfera maciça, também indivisível e positiva, certo? E com elétrons incrustados nela e em seu interior. Então, agora a gente vai para o modelo atômico de Rutherford. O que Rutherford fez? Rutherford colocou um bloco de chumbo, colocou um elemento radioativo aqui e bombardeou partículas alfa numa folha de ouro. Ele percebeu que a maioria dessas partículas passava direto e algumas eram refletidas, né? E umas voltavam. Então ele propôs o modelo planetário, onde tinha um núcleo ao centro, né, denso, que concentrava a massa toda do meu átomo, e em volta eu tinha os elétrons na eletrosfera. Então ele dividiu o átomo em 2 partes, em núcleo e eletrosfera. Evolução dos modelos atômicos também, aqui a gente tem o modelo de Bohr. No modelo de Bohr, ele corrigiu algumas inconsistências que existiam no modelo de Rutherford, porque ele era incompatível com o eletromagnetismo lá na época. Então ele propôs as órbitas estacionárias e a quantização da energia. Então eu tinha o quê? Órbitas circulares, ok? De cada um tinha uma energia própria, ok? Então eram órbitas circulares e cada camada, né, cada nível de energia tinha uma energia definida. O átomo, então, ele era formado por núcleo, né, onde tinham os prótons e os nêutrons. Ao redor do núcleo encontrava-se a eletrosfera, onde os elétrons circulavam em órbitas definidas, o que eu falei antes. Nos átomos nêutrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E a massa dos átomos é concentrada no núcleo. Por quê? Porque a massa do elétron é muito pequenininha se comparado à massa dos prótons e dos nêutrons. Os elementos químicos. O que é um elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico, certo? Então, apesar dos átomos serem constituídos das mesmas partículas, eles não são todos iguais, ok? Número atômico, ele é representado pela letra Z, ok? Ele corresponde à quantidade de prótons que tem um núcleo de algum átomo. Um exemplo, todos os átomos de hidrogênio possuem um próton em seu núcleo, então o número atômico é igual a 1. Nos átomos neutros, a gente tem a seguinte fórmula, que Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. No entanto, a gente pode ter íons, que são os átomos quando eles recebem ou eles perdem elétrons. Quando o átomo recebe elétron, ele é chamado de ânion. Quando o átomo perde elétrons, ele é chamado de cátion. Número de massa. Ele é representado pela letra A. Ele é definido pela soma do número de prótons com nêutrons. Então aqui eu tenho o A massa, Z prótons e N nêutrons. Então eu tenho a soma desses dois aqui para poder dar a minha massa. A representação. A gente tem aqui a representação genérica,
O símbolo que tem aqui do meu elemento químico, geralmente ele vem do latim, ok? Aqui no meu lado esquerdo superior eu vou ter o número de massa, que é o A. E embaixo eu vou ter o número atômico, que é o Z. Representando íons, ok? No átomo neutro, ele pode se tornar um íon com carga positiva ou negativa, ganhando ou perdendo elétrons. E como é que a gente representa isso? É basicamente da mesma forma que a gente representa aqui no slide anterior. Só que agora eu vou colocar a carga dele aqui onde está escrito carga, ok? Se eu tenho um cátion, vai ser uma carga positiva. Se eu tenho um ânion, uma carga negativa. Semelhanças atômicas. Eu tenho aqui o exemplo do carbono 12, 13 e 14. São o mesmo elemento químico, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons, só que as massas são diferentes, certo? Então, aqui eu tenho mais nêutrons, né? Aqui eu tenho 7 nêutrons e aqui eu tenho 8 nêutrons. Vamos lá, os isótopos, elementos com o mesmo número atômico. Então, o exemplo lá do carbono. Carbono 12, 13 e 14 são isótopos, porque eles têm o mesmo número de prótons. Os isóbaros, eles são elementos com a mesma massa e números atômicos diferentes. Então, você vai ter que calcular a massa dos seus átomos e vai ter que compará-los, comparar essas massas, para poder definir se eles são isóbaros ou não. A mesma coisa com isótopos, né? Você vai calcular o número de nêutrons, que nos isótopos aqui são átomos com o mesmo número de nêutrons, e você vai comparar esse número de nêutrons. Se eles forem iguais, são isótopos. Isoeletrônicos, átomos com a mesma quantidade de elétrons. Aqui, ó, eletrônicos, elétrons. O nome já diz que é basicamente isso. Lembra, né? Então, você vai olhar a quantidade de elétrons de um átomo, vai olhar a quantidade de elétrons de outro e vai fazer essa comparação. A eletrosfera, né, ela possui 7 níveis de energia, representados pela letra K até a letra Q, ok? E cada uma cabe em um número específico de elétrons. Em 1916, Arnold Sommerfeld sugeriu subníveis de energia. São eles o S, o P, o D e o F. Cada um cabe essa quantidade de elétrons aqui representado. Diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling ele foi um químico que estudou como esses elétrons eram distribuídos nos subníveis de energia. E acabamos chegando aqui a um diagrama que facilita a você identificar quais subníveis serão preenchidos primeiro. Mas lembrando que essa daqui não é a distribuição eletrônica. É só uma forma de você chegar na distribuição eletrônica, que vem agora. Então, colocando a sequência em ordem crescente de energia dos subníveis, temos. Então, o que acontece? Aqui a gente vai preenchendo esses subníveis, colocando os elétrons correspondentes do átomo que a gente quer fazer distribuição. Vão ter átomos que a distribuição vai ser suficiente apenas para preencher até o nível 3p, por exemplo. Tem outros que vão ser 4p, outros 5s, e assim por diante. Massa atômica, molecular e molar. O átomo ele é muito pequenininho. Então, para resolver o problema de massa, que a gente não conseguia pesar ele, a gente criou uma unidade de medida chamada unidade de massa atômica, representada pelo U. Ok? O equipamento espectrômetro de massa, muito tempo depois, conseguiu calcular o valor de um átomo em gramas. Certo? O valor de 1U é 1,66 vezes 10 a menos 24. Viu que é um valor muito pequeno. Então, o valor de massa em gramas não é adequado para a gente medir esses corpos que são microscópicos. Massa das moléculas. Uma molécula é composta de 2 ou mais átomos que se ligam quimicamente. E para descobrir a massa da minha molécula, eu vou ter que somar a massa de cada um dos átomos que a compõem. Mol. Como os químicos trabalham com grande quantidade de átomos, para facilitar o trabalho, foi definida uma unidade de quantidade de matéria chamada mol. E a definição do mol é
quantidade de matéria que contenha 6 vezes 10 a 23 unidades. Mas por quê? Então, sabemos que 1 grama é equivalente a essa quantidade aqui em U. E que um átomo de carbono 12 possui a massa atômica de 12U. Desse modo, quantos átomos de carbono 12 teremos em 12 gramas de carbono? Fazendo o cálculo aqui, a gente acha 6 vezes 10 elevado a 23. Esse é o valor do mol, também chamado de constante de Avogadro. Esse número aqui é a constante de Avogadro, ok? Massa do mol é a massa que tem em 1 mol da minha substância, do meu átomo, da minha molécula, do que quer que seja. Então, se eu tenho 1 mol, a massa que eu tenho em 1 mol dessa minha substância vai ser chamada de massa molar. Tabela periódica, a gente tem basicamente esses caras aqui, né? Mas os principais são Mendeleev e Moseley. Mendeleev ele teve a sacada de deixar espaços vazios em sua tabela para que fosse preenchida por novos elementos que ainda não eram descobertos na época, não existiam na época, né? Moseley, entretanto, ele fez uma mudança na tabela de Mendeleev, porque até Mendeleev a tabela era organizada em forma a partir do número de massa. Então Moseley ele passou a usar o número atômico como principal forma de organização. Então assim ele corrigiu algumas inconsistências que existiam na tabela de Mendeleev. Como é que é essa estrutura da tabela periódica? Ela tem 18 colunas e 7 linhas. Ela pode ser dividida assim dessa forma, né? Os elementos de transição externa e interna e os elementos representativos, que é dessa corzinha aqui, que é azul, lilás, não sei dizer. Então, 7 linhas, também chamadas de períodos, ok? Nós podemos separar também, por elementos, as classes de elementos. Nós temos os metais, né, que tem brilho, bons condutores, dúcteis, maleáveis, sólidos à temperatura ambiente. Aqui temos uma exceção que é o mercúrio, que ele é líquido à temperatura ambiente. Nos ametais a gente tem características completamente opostas aos metais, certo? Os gases nobres eles são pouco reativos, então a gente encontra eles na forma que se encontram na tabela periódica. Eles raramente fazem algum tipo de ligação e são estáveis daquela forma lá. O hidrogênio ele é um grupo ele é um átomo especial, ele não se enquadra em nenhum outro tipo, por isso que ele tem algumas características específicas e ele é colocado separadamente, certo? E essas são algumas características aqui escritas. E é isso, muito obrigado.